Vasco 1, Grêmio 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Vamos fazer uma análise tática e contar a história desse jogo. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Vasco entra no jogo numa base de um 4-3-3, time que se defende com a descida do Peck e do Orejano, formando um 4-1-4-1, alinhados aqui ao Paulinho e o Praxedes, né? 4-1-4-1, esse é o time defensivo do Vasco. Ofensivamente, tem a subida dos dois, Peck e Orejano, e a partir disso aqui, na saída de bola do Vasco, quando o Vasco sobe para o ataque, o Piton sobe para o ataque. Então acaba aqui o Peck entra para o meio para dar espaço para o Piton subir. Esse é o time ofensivo do Vasco. A partir disso aqui, você tem a movimentação de 3 jogadores. Orejano, Paulinho e Praxedes. Por quê? Paulinho e Praxedes, eles se movimentam pelo meio campo, né? O Praxedes pega aqui a meia pela esquerda toda, Paulinho pela direita, só que os dois trocam de posição durante o jogo inteiro. Então, eles estão a todo momento trocando de posição, o Praxedes vai lá para a direita, depois vem para a esquerda, os dois estão toda hora trocando de posição entre eles, então os dois flutuam pelos dois lados do campo, dá para se dizer. E o Orejano, além de fazer essa ponta pela direita, ele também cai para o meio, quando o Vasco joga pela esquerda, principalmente, né? Então, essa é mais ou menos a movimentação do Vasco. E acaba que não tem a subida do Bambu, né? Porque o Bambu fica um pouco mais mesmo como terceiro zagueiro. Então, esse é o time ofensivo do Vasco no jogo. O Grêmio entra no jogo numa base de um 4-2-3-1. Time que se defende com o Natan subindo ao lado do Soares, formando 4-4-2. Ofensivamente, o Natan volta aqui para trás do Soares, né? E a partir disso você tem a subida dos laterais. O Reinaldo e o João Pedro sobem na saída de bola na linha do Carbajo e do Vila Sante. E aí, nisso, o Ferreira sobe pela ponta e o Bitelo pela outra. Quando o Grêmio sobe para o ataque, né, os dois laterais vão subindo de acordo com a linha da bola. E aí o Ferreira vai para o meio para a subida do Reinaldo e o Bitelo vai para o meio para a subida do João Pedro. E esse é o time ofensivo do Grêmio, né, que inicia o jogo. Isso vem a mudar 2 vezes no segundo tempo, a gente vai chegar lá. Primeiro tempo é um jogo que começa do Vasco, né? O Vasco começa melhor nos primeiros 10 minutos ali, vai para cima, propõe, cria 2 chances de gol nesses primeiros 10 minutos. O Ferreira tem um carrinho ali na pequena área que ele acaba não alcançando e o Peck tem aquela chance da entrada da área que ele chuta por cima do gol, né? A partir daqui dos 10 minutos, o Grêmio equilibra o jogo e aí a partir daqui dos 10 até o fim do primeiro tempo, o Grêmio tem 5 chances de gol contra uma do Vasco. Uma do Soares, uma chance do Soares de entrar da área ali que o Léo Jardim faz a defesa. 2 do Ferreirinha, uma que ele entra driblando na área e não chuta. E a outra é um chute da meia-lua, da grande área, que ele chuta meio mascado. Uma do Natan, que ele chuta de voleio e o Medel tira de cabeça. E o Soares também tem um chute de longe que o Léo Jardim tira para escanteio, né? Enquanto a única do Vasco é aquela do Zé Gabriel, numa falha do Grando, a bola sobra para ele na área e ele chuta, a bola vai quicando assim, rasteirinha, né, devagarzinho assim para fora, né? E assim termina o primeiro tempo. O Grêmio teve 5 chances contra 3 do Vasco, 0-0 no primeiro tempo. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é importante, tá? Segundo tempo. Segundo tempo é todo do Vasco. O Vasco é melhor do que o Grêmio durante o segundo tempo quase que inteiro. E no início já não é diferente, né? Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, só dá Vasco. O Vasco tem 3 chances de gol. O Peck perde aquela chance cara a cara lá que ele é travado pelo João Pedro. Depois o Peck de novo tem uma chance de carrinho na pequena área que ele não alcança. E o Orejano, uma chance da entrada da área que o Grando faz a defesa. A partir dos 16 minutos começam as mudanças. No Grêmio, 2 mudanças. Sai o Ferreirinha para a entrada do Bessosi e sai o Natan para a entrada do Gustavinho. E o Gustavinho entra como meia mesmo, atrás aqui do Soares, né? Aos 18 minutos, mudança no Vasco. Sai o Bambu para a entrada do Miranda. Sai o Ferreira para a entrada do Veguete. É Veguete ou Verrete? Para mim é Veguete, né? E sai o Orejano para a entrada do Eric Marcos, né? Aí aqui, 2 chances para o Vasco contra uma do Grêmio. O Vasco segue melhor, né? As 2 do Vasco, o Miranda uma chance de cabeça e uma do Veguete ali cara a cara que ele chuta cruzado e o Grando faz um milagre, um absurdo, um milagre do Grando, com o pé, né? E a do Grêmio é a chance do Bitelo, né? Naquele lance do Soares que ele corta o zagueiro, toca pro meio da área e o Bitelo chegou batendo e é travado, né? Aos 25 minutos, mudança no Vasco. Sai o Praxedes para a entrada do Marlon Gomes. E aqui vem aquele segundo milagre do Grando numa gol contra do Vini, né? Quase que o Vini faz um gol contra ali e o Grando faz o segundo milagre. Ou seja, o gol do Vasco já estava caindo de maduro nesse momento, né? Aos 30 minutos, mudança no Grêmio e o Grêmio faz uma mudança tática nesse momento que acabou sendo prejudicial para o Grêmio, né?
Por quê? Sai o Carbajo para a entrada do Mila e sai também o Bitelo para a entrada do Gustavo Martins, que entra aqui como mais um zagueiro no meio. Ou seja, o Grêmio agora só desce aqui formando um 3-4-3, porque agora o Ferreira está na esquerda e o Gustavinho vai lá para a direita. O Grêmio é um 3-4-3 a partir de agora dos 30 minutos. E aqui o Vasco tem mais 2 chances de gol. Uma falta do Piton para fora e aos 35 o gol do Veguete de cabeça para fazer 1-0, cruzamento do Peck, né? 1-0 o Vasco aos 35. E aí, 3 minutos depois, na comemoração, né, assim que sai o gol, aos 38, ou seja, 8 minutos depois dessa mudança aqui de formação tática do Grêmio, sai o Bruno Vini para a entrada do André. E o André entra aqui ao lado do Soares, né, para formar 2 atacantes. Ou seja, o Grêmio agora forma aqui um 4-2-4, basicamente a partir aqui dos 38 com a entrada do André. Aos 41, mudança no Vasco, sai o Peck para a entrada do Figueiredo. E aqui nesse fim de jogo, pressão do Grêmio, né? Só que o Grêmio só cria 2 chances de gol contra uma do Vasco. A do Vasco é aquele carrinho do Veguete num contra-ataque do Marlon Gomes. E as 2 do Grêmio, a primeira é aquela do Gustavinho, no segundo pau ali, que ele vai todo errado na bola e chuta para fora. E aquele voleio do Soares ali, que o Léo Jardim faz uma defesaça e assim termina o jogo. O Vasco teve 12 chances de gol contra 8 do Grêmio, 1-0 no placar, né? Destaques do jogo, cara, vamos pelo Grêmio primeiro, porque são menos, né? 4 jogadores, acho que o Grando, o Bruno Alves, o Soares e o André. Acho que esses 4 foram os destaques do Grêmio. Pelo Vasco, cara, eu tenho que falar de 6 jogadores aqui que foram muito bem no jogo, achei. Primeiro, o Léo Jardim, partidaça. Medel, jogou demais, tá? O Medel aqui jogou demais também. Praxedes, muito bem. Paulinho, jogou muita bola. Peck foi muito bem. E o Veguete, que entrou e fez o gol, né, basicamente. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Vasco, do Grêmio, futebol brasileiro e europeu também. E curte o vídeo que você me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!